Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Eu tenho aqui a manifestação do André no Twitter. Como o modelo de gestão do governador é tão bom, está dizendo aqui o André, os presentes poderiam explicar os problemas do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. Esse hospital, ele é público? Não. Não? É filantrópico? O que é? Filantrópico. Qual é o problema lá? O Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, na verdade, é um hospital filantrópico, presta serviço ao SUS. Antigo, muitos serviços prestados à comunidade, é importante que se diga. Isso aí. E ele, na verdade, tem um problema hoje em dia em relação à sua emergência. Na verdade, o hospital, e aí o Dr. Sonsini falou muito bem no bloco anterior, tem dificuldade de manutenção da sua emergência por conta de subfinanciamento. Aquilo que é repassado para o médico emergencista, aquilo que é repassado para a manutenção daquela emergência por conta das tabelas do SUS é insuficiente para a manutenção daquela unidade. Esse é um problema clássico, né? Com certeza. Esse é um problema clássico, né? Com um componente, uma cereja do bolo, que, obviamente, eu não sou lagiano, mas eu acredito essa dificuldade enorme à Prefeitura de Lages. Por qual motivo? Porque se ele tem uma gestão plena, recebe os recursos diretamente e, na contrapartida, tem que assegurar à sua comunidade assistência em saúde, ou constrói hospital ou contrata serviço do hospital. Não construiu hospital, contratou serviço do hospital por um valor aquém do que o hospital precisa para botar a emergência completa com os especialistas que tem que ter. Então, a responsabilidade, o Sindicato Médico hoje coloca, principalmente, sem tirar todos os municípios da Mures que deveriam participar, mas especialmente prefeito de Lages. O colega que perguntou que é de Lages, saiba de quem cobrar conta. Prefeitura Municipal de Lages tem que botar mais recurso ou construir o hospital. Mas, doutor Prefeitura Municipal só coloca 50 mil por mês desde junho. E o Estado 150. Tá? Mas é importante então o município daquela importância, 50 mil reais, vai bancar uma emergência tipo 2, com toda a complexidade? Não vai. Mas, doutor Sonsini, tem uma... Assim, não quero defender aqui o município de Lages, por mês recebe, mas é importante que se diga que cai naquela sua fala anterior. O município de Lages, na verdade, coloca hoje quase 24% do seu orçamento, sim, no qual a obrigação dele era colocar pelo menos 15%, quer dizer, ele coloca quase 10% a mais do seu orçamento na área da saúde e ainda assim é insuficiente. Mas é que, na verdade, essa diferença que ele coloca deveria estar sendo colocada pelo governo federal. E aí acaba não sendo colocada, ele se vê obrigado a colocar mais do seu orçamento e ainda assim é insuficiente. O Estado, na verdade... Mas é por inabitação. Por defasagem da tabela. Se a tabela fosse um valor justo, manteria aquela unidade. Você sabe que a tabela, se não me engano, era R$ 478 a diária. De UTI. E o custo de UTI. O custo é R$800. Então é uma mentira, né? Um jogo de mentira isso aí, né? Não vai fechar a conta. Custa R$800. 48% ao menos. Pois é, eu queria entender o seguinte. Dados com vocês. Doutor Ciro, pode dar problema e dá problema essa mistura do público, do filantrópico com o SUS? É possível, Dá problema em Santa Catarina? Se tivéssemos os mecanismos de controle adequados que se subentende que devam ter quando se tem essa mistura, esse trabalho, mas a gente sabe que nesse nosso país é um pouco mais complicado. Mas só comentando para o prefeito Lages... Só uma dúvida aqui, mas quando o senhor fala assim, nesse nosso país parece um pouquinho mais complicado, mas isso não depende muito do nosso comportamento, dos nossos valores pessoais? Com certeza. Eu vou fazer... Será que depende de uma mega estrutura, de uma supraestrutura, ou depende, vou fazer a coisa certa? Renato, tem uma coisa que é importante que vale para todos. Vale, mas aí vamos voltar. Quem controla contas é o Tribunal de Contas do Estado? Com que mecanismos ele faz isso? Não daqueles que dizem. Você não aplicou o que tinha, você vai ser penalizado. Não, ele faz ressalva, comenta tal. Está no papel dele, é o que ele admite. Mas é importante também, existe até, Renato, mais recentemente, um conceito bastante interessante que é o de coprodução do bem público, né? É importante que a própria população ajude a construir isso. E aí nós vemos, por exemplo, uma emergência com 70% da sua capacidade ocupada por ortopedia, acidente de motocicleta. Onde, na verdade, muitas vezes o condutor daquele veículo não pilota a sua moto como deveria, né? E acaba sofrendo acidente, né?
gastando o escasso dinheiro do SUS entupindo as nossas emergências, né? Aí não tem política pública para conter essa epidemia que é a violência no trânsito. Não tem quem dê conta disso. Mas isso também é uma culpa do governo de modo geral. Quanto tempo se compra uma moto, um carro? Exatamente. Porque em outros países, como a Europa, por exemplo, os países da Europa, esse tipo de coisa não acontece. As emergências não estão lotadas de acidentes com traumas, por quê? Causados por moto, uma e outra vez. Doutor Mas Tess, por quê? Porque as leis lá são mais rígidas. Eu concordo com o senhor, mas também tem uma outra questão. Estradas melhores. Esses países não têm a saúde pública que nós temos no Brasil. Mas não dá. Não tem. Você vai para os Estados Unidos, não tem. Você vai para a Alemanha, não tem. Inglaterra talvez tenha alguma coisa, Espanha talvez tenha alguma coisa, Canadá, concordo com o senhor, mas não é uma unanimidade em todos os países do primeiro mundo, não é. Né? As leis são mais rigorosas, a justiça funciona mais rapidamente, é verdade. Né? No Brasil, Walter, nós funciona... temos dificuldade. Ciro, no Brasil funciona muito bem a questão de legal na parte de fiscalização, parte fiscalizatória, de controle, é a Receita Federal. Isso é um exemplo que eu dou sempre. Tivesse na saúde fiscais fazendo o seu papel de fiscalização para dar à população segurança para a sua assistência à saúde, como existe na Receita Federal, com fiscais bem remunerados e respaldados por uma lei bastante forte, por que não tem em outros setores? Olha, outros setores não tem, por quê? Porque o sistema arrecadatório no Brasil é o mais importante de tudo. Aqui é o seguinte, o Armando, em Santo Antônio de Lisboa, ele ligou e faz o seguinte questionamento, né? Ele faz uma comparação na demora da conclusão das obras da BR-101 Sul e questiona a falta de representatividade dos nossos políticos em Brasília, deputado. Bom, primeiro, teríamos que cobrar mais, nós, parlamentares e a população de um modo geral, com os presidentes que ganharam as eleições assumindo compromisso e não honraram, né? Porque o parlamentar, o nosso objetivo e o nosso papel é cobrar, legislar, denunciar, né? Agora, a responsabilidade de administrar a arrecadação é do Executivo. É bom que o telespectador saiba disso. Eu, por exemplo, eu não posso apresentar um projeto que venha caracterizar a despesa, porque despesa é com o Executivo. Eu não posso me meter lá. Podemos fazer um acordo, negociar, isso faremos constantemente. Fizemos e continuaremos fazendo. Agora, a população é muito generosa, de um modo geral. O Brasil é acomodado, são poucos que cobram, para não dizer quase nada. O que nós estamos fazendo agora? Assumir o comando do Fórum Parlamentar Catarinense, já fizemos algumas reuniões, acertamos com o DENIT. O DENIT agora já entregou o primeiro relatório, foi dia 12 de abril, tivemos a reunião em Brasília, lá o pau pegou mesmo, essa é a expressão, e o DENIT assumiu o compromisso de entregar um relatório mensal, já entregou o primeiro. Eu entreguei uma cópia aqui na Assembleia Legislativa para o deputado Comi, com outros deputados, ele é o presidente da Comissão de Transportes. Constituímos uma comissão, Assembleia Legislativa, representada pelo Comi, deputado Comi, e eu representando o Fórum Parlamentar Catarinense. Mensalmente vamos avaliar o relatório. O primeiro relatório não dá para avaliar porque eles posicionaram a situação. Agora, do segundo diante, nós vamos comparar. E quero agradecer aqui o Alcântara Correia, o presidente da Fiesc, que cedeu os técnicos engenheiros para fazer essa avaliação conosco. Vai andar, eu não tenho a menor dúvida, entendeu? Porque não tem mais rota e não se tem mais paciência. Chega uma panela de pressão. Se nós bobearmos, explode, né? E é um descaso com a população, não resta dúvida. E ninguém melhor do que eu conheço bem isso aí, que eu passo semanalmente, eu e tantos outros. É uma missa essa. Por exemplo, amanhã eu estarei à tarde na NTT, às 16 horas, discutindo aqui sobre a alça, o acesso a Florianópolis. Está em contrato, deputado. Está em contrato, isso é outro absurdo. Está em contrato e não foi cumprido, né? Eu amanhã... já pagando o pedágio, né? Amanhã... Para andar numa rodovia em obra. Amanhã irei agendar com a NTT, faremos uma reunião, em princípio, com os prefeitos e, de repente, o secretário de Desenvolvimento em Brasília, já na próxima semana, é a minha intenção, e dentro de 15 dias a NTT virá aqui
dar explicação com as empresas por que não começou. Claro que eu sei mais alguns detalhes, mas não fugindo o foco. Sim. Então, não só a BR-101, como outras obras importantes, a 470, isso é um descaso total. Se nós falar dessa área aí... a gente não para, né? Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Hoje no Conversas Cruzadas na TV Com, a gente vai retomar esse assunto, né? A gente vai retomar esse assunto. Até depois a gente quer saber a resposta do Ministério da Saúde a respeito deste tema.